Acabou em jogo. O Flamengo não vence São Paulo desde 17. Caramba! São 6 vitórias do São Paulo, 3 empates e nenhuma vitória do Flamengo. Que maluquice é essa, hein, Prates? Porque é um momento, é um recorte onde o Flamengo consegue ter tantos bons times, consegue conquistar tantos títulos, o São Paulo naquela fila danada, quebrada, claro, na conquista do Paulista, mas mesmo assim é uma vantagem impressionante do time paulista, Prates. Os resultados do São Paulo contra o Flamengo nesses últimos anos são resultados muito expressivos, né, Bruno? Porque é o que você falou, é um recorte de um Flamengo, e entra na conta aí também, do Flamengo bicampeão brasileiro, do Flamengo que ganhou a Libertadores, não jogou contra o São Paulo, mas é o grupo histórico de 2019. E o São Paulo tem bons resultados e ganhou de maneiras diferentes, viu, Bruno? Porque, por exemplo, o São Paulo de 2019 teve uma estreia do Fernando Diniz no Maracanã. O Flamengo já estava muito embalado ali e o São Paulo, com o Diniz chegando um dia antes, segurou um 0-0, né? Que foi pressionado, jogou até muito mais preocupado em não perder o jogo e não perdeu. E tem aí no meio do caminho o São Paulo eliminando o Flamengo de Copa do Brasil, o São Paulo ganhando do Flamengo, que só foi campeão brasileiro porque o Inter não fez o gol no Corinthians no Beira-Rio, até fez, mas estava ali em impedimento, enfim. Há histórias importantes aí de sucesso do São Paulo contra o Flamengo em momentos importantes, de Copa do Brasil, de mata-mata, de Campeonato Brasileiro. E nos últimos anos, nesses jogos entre São Paulo e Flamengo, São Paulo tem grande vantagem contra um Flamengo forte, não é contra um Flamengo qualquer, não. Uhum, uhum. Ô, Eugênio, naquele empolgômetro, quem empolgou mais essa semana, hein? É essa consistência que o Flamengo vira na temporada ou ainda visualiza na temporada, ou o São Paulo tentando afastar aquelas semanas ruins aí que antecederam essa vitória sobre o Racing? Espera aí, deixa eu ligar meu empolgômetro aqui. Agora eu quero ver. Ativa. Espera aí. Notificação Deu chegando. empate. 67 pontos para cada um no empolgômetro aqui. Mas É por aí mesmo. Tem momentos assim, né, de muita alegria pelo que fizeram na semana de Libertadores. Talvez o empolgômetro do Flamengo possa estar um pouquinho mais turbinado, porque ele já tinha vindo de uma goleada no Brasileiro. O Flamengo vai subindo no Brasileiro, tem 2 jogos a menos ainda, pode entrar aí num terceiro lugar caso vença os jogos atrasados, enquanto o São Paulo está lá atrás. Então, nesse empolgômetro, talvez o Flamengo esteja um pouquinho acima. E quando ganha, aí é bom, não é? Também, Eugênio, porque quando ganha não tem disputa por vaidade, né? Porque aí todo mundo aparece e aparece bem. É Renato, é Gabigol, tem holofote para todo mundo, Eugênio. É verdade, o Flamengo tem holofote para todo mundo que brilha, né? Mas também tem o outro lado da moeda, né? Se comete algum deslize, o holofote é gigantesco também para aumentar esse deslize. Mas o Prats tem razão, né? O Renato é um técnico que gosta de puxar tudo para ele. Muitas vezes ele protege o grupo dessa forma, né? Ele desvia o foco quando a coisa tem algum problema, ele desvia o foco e assume isso tudo, mas quando ganha também ele se coloca à frente. É característica de cada um, ele tem a sua carreira, viveu um momento muito bom no Grêmio, e vamos ver se ele consegue. Esse início de Flamengo é promissor. Pedro, a mudança, ela foi mais na conversa? Como é que o Flamengo tem trabalhado nesses dias? Porque são viagens, pouco tempo de treino, então é mais na conversa que ele consegue fazer os ajustes em campo, mas também ganhar o grupo? Sem dúvida, Bruno, sem dúvida. O próprio Renato, até nas coletivas, ele já diz que o tempo tem sido escasso, né? Muita viagem, muito jogo em cima de jogo, e ele fala sempre que conversa muito com o grupo e fala dos vídeos, essa característica do Renato de falar que mostra os vídeos, vem lá de trás, quando ele era treinador lá do Vasco em 2006, 2007, sempre falava bastante que eu mostro os vídeos, etc. Então, ele mantém essa característica de trabalhar muito nesse sentido com os jogadores. Então, é mais na conversa, no bate-papo por enquanto, e aproveitar um ou outro espacinho que ele tiver ali para trabalhar mais uma movimentação, um ajuste tático da equipe, mas vai mais na sensibilidade mesmo de conversar com o jogador, que isso pode refletir em campo. De repente, você chegar ali no Ilharão, como é que você está se sentindo jogando como zagueiro? Não é exatamente isso, que foi um momento ali que eu
colaborei, agora eu gosto mais de jogar no meio de campo. Então ele traz o Ilharão de volta definitivamente para o meio de campo, passa essa confiança para ele que ele vai ficar ali agora. Isso, por consequência, isso aumenta a confiança de um zagueiro que vai entrar ali na defesa ao lado do Rodrigo Caio, que ele sabe que não vai ficar ali no banco de reservas como Gustavo Henrique, por exemplo, vai ter a confiança de uma sequência de jogos. Então os jogadores vão se ajustando, o grupo vai se formando dessa maneira, vai se fechando cada vez mais. Isso resulta em campo em ajustes táticos, mas também na confiança. A gente não pode, por mais que o futebol hoje tenha muita questão tática, questão do estudo, etc., a gente não pode deixar de lado essa questão, se fala tanto, questão anímica, questão da confiança do jogador, né? O Renato traz muito isso, não tem como a gente ignorar e não tem como a gente desmerecer também esse lado, porque se outros treinadores trazem muita questão da tática, pode ser que eles faltem também justamente esse lado, de trabalhar o grupo, a gestão do jogador e a gestão de um jogador como, por exemplo, o Michael. O Michael ele já vinha sendo trabalhado até pelo Rogério. Início do Campeonato Carioca teve chances. Nesse período de jogadores convocados para a seleção brasileira, ele teve uma sequência muito boa ali, vinha crescendo de produção, mas o Renato ele parece que tem um jeito diferente assim de tratar o jogador, né? Ele leva mais na lábia, trata mesmo como um xodó. Então, muito engraçado no Mané Garrincha, na quarta-feira, você bem próximo do campo ali, você pode observar. O Michael já fica elétrico quando chamado pelo Renato ali, já fica quicando mesmo, literalmente, querendo entrar, conversa com o Isla, já entrou em campo sabendo que tinha que disparar pela direita. Então, é uma química diferente, assim, realmente, que o Renato tem principalmente com certos jogadores que talvez precisem desse toque mais humano, que é o que o Renato traz bastante no trabalho dele. Boa. Ô Pedro, é o seguinte, ó, vai ter o jogo, claro, entre Flamengo e São Paulo. Assim que acabar o jogo, tem Sport Center para a gente repercutir, ouvir o Renato, ouvir o Crespo, o pessoal do São Paulo também. E eu não sei se você está escalado, mas se não tiver, estou te escalando agora também, tá bom, Pedro? Ih, caiu a folga, Pedro, complicou. Não, tô nessa, tô escalado sim. Vamos estar nesse jogo lá no Maracanã, São Paulo, Flamengo e São Paulo. Sempre tem sido bons jogos. E aí, Bruno, só retomar aqui o que deve ser o Flamengo, né? Só lembrando aí, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, o Ilharão, Diego, aí você tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, e na frente, ele, Gabigol. Valeu, Pedro, até mais. Até domingo, então, cancela o cinema, churrasco que você ia fazer aí na sua casa, tá? Com poucos convidados, mas... Uma das saídas adotadas pelas empresas para manter a produção foi liberar o trabalho de funcionários em casa. Há quem acredite que esse jeito de trabalhar vai permanecer mesmo depois do fim da pandemia do coronavírus. Entre a cadeira e o conforto da cama, Fernanda cumpre o expediente. A analista de marketing já fazia home office uma vez por semana. Agora, com o avanço do coronavírus e por já ter problemas respiratórios, ela trabalha de casa em tempo integral.